Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 1 até o 13. A versão que eu estou usando é a que eu mais uso, a versão revista e atualizada. Então diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vem a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem alforge, nem dinheiro. Que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: Quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos seus pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendito Pai celestial, nós estamos com a Tua palavra aqui aberta, lemos uma porção dela e dependemos do Teu Espírito Santo para nos ensinar, para nos levar à compreensão e mais ainda, Senhor, para transformar as nossas vidas diante dessa palavra bendita que não falha, não erra jamais. E ela é poderosa. E eu oro junto aqui com os meus irmãos para que ela alcance o coração de cada um que a ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Lemos 13 versículos do capítulo 6 do Evangelho de Marcos e dentro desse texto eu coloquei um tema para esta reflexão e o tema é oportunidade, perdida ou aproveitada. Você já esteve diante de uma oportunidade e você achou que aquela seria a grande oportunidade e de repente houve ali uns atrapalhos e uma espera e uma demora e você foi tomar a decisão, passou a oportunidade e você perdeu a oportunidade. E não tinha mais como correr atrás daquilo, como reverter a situação. Então você ficou desapontado, chateado, perdi essa oportunidade. Ou talvez já aconteceu o contrário com você, com cada um de nós. Apareceu uma chance diante de nós e nós agarramos com toda a força. E aproveitamos a oportunidade. E foi um resultado extraordinário. Eu sei que estas coisas, ambas as coisas, já devem ter acontecido com você.
Diante de oportunidades, muitas vezes nós nos vemos, a demanda é que nós tomemos uma decisão imediata. As oportunidades sempre são assim, requerem de nós uma decisão imediata. Neste texto, nós vemos duas atitudes em relação a oportunidades. Quais são elas? A primeira é uma oportunidade perdida. Ela está aqui nos versículos 1 até o 6, a primeira parte do versículo 6. Jesus, no versículo 1, foi para sua terra. Aqui diz assim: tendo Jesus partido dali, ou seja, de Cafarnaum, uma cidade que distava de Nazaré cerca de 30 quilômetros, todos eles naquela época percorridos a pé, obviamente. Então Jesus deixou Cafarnaum e foi para a sua terra, diz aqui, Nazaré, aonde ele tinha sido criado. Lembre-se que em Mateus registra a volta de José e Maria do Egito com Jesus, criancinha, e orientados pelo anjo do Senhor, eles foram morar em Nazaré, ao norte da Palestina. E isto porque havia uma profecia quanto a Jesus, lá no Antigo Testamento, ele será chamado Nazareno. Então Jesus cresceu nessa cidade de Nazaré. As pessoas de Nazaré viram Jesus crescendo, acompanharam o desenvolvimento daquele jovem, viram a sua conduta, viram-no aprendendo o ofício do pai, carpintaria. Os pais judeus tinham que circuncidar os seus filhos, meninos, obviamente, tinham que consagrá-los ao Senhor, tinham também que ensinar um ofício para ele e ensinar a lei de Deus para ele. Estas 4 obrigações eram obrigações básicas para um pai judeu. E isto foi feito em relação a Jesus. Ele foi identificado aqui como o carpinteiro, filho de Maria. Então ali ele cresceu, ele foi para a sua terra. E essa cidade, Nazaré, recebeu por 2 vezes ao longo do ministério de Jesus a visita de Jesus. E em ambas as vezes, Jesus foi rejeitado em Nazaré. A oportunidade foi perdida. Jesus foi para sua terra acompanhado dos discípulos. Chegando sábado, ele foi, como de costume, para a sinagoga, onde a palavra de Deus, a Torá, a lei, era explicada, ensinada, onde se reuniam ali semanalmente. E Jesus foi até ali. E ele falou na sinagoga. E ele foi rejeitado. Como da primeira vez, no início do seu ministério, Lucas narra isso no capítulo 4, ele foi tão rejeitado que os nazarenos pegaram Jesus e levaram-no até um precipício com a intenção de lançá-lo dali para baixo, de matá-lo. Mas Jesus, passando pelo meio dele, se retirou. Não era hora de Jesus morrer e nem seria daquela maneira que ele seria morto. Agora aqui, nessa altura do seu ministério, onde ele já podia enviar os seus discípulos de 2 em 2, Jesus foi igualmente rejeitado. Eles não creram em Jesus. Qual foi a razão de eles rejeitarem? Está claro aqui nos versículos 2, 3, a cabeça deles estava cheia de perguntas diante daquele quadro do homem que fora criado naquela cidade como carpinteiro, reconhecido como trabalhador braçal, que não frequentou as escolas rabínicas, de repente se levanta na sinagoga e eles reconhecem que há uma sabedoria nas palavras de Jesus. E aí as suas mentes se enchem de perguntas porque os seus corações estavam vazios de fé, totalmente vazios. E então eles fazem uma série de perguntas. De onde vem
esta sabedoria a ele. Versículo 2. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Quem deu? Como é que se fazem maravilhas através das mãos dele? Como é que ele opera maravilhas? Outra pergunta, não é ele o filho de Maria, o carpinteiro? Não é irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas? Todos conhecidos na pequena cidade de Nazaré. Não vivem conosco as suas irmãs? E aí eles se desiludiram, se escandalizaram, não aceitaram. E Jesus declarou: não há profeta sem honra senão na sua casa, entre os seus parentes. Eles rejeitaram Jesus por preconceito. Como uma pessoa que não veio de tal lugar, com tais títulos, tendo frequentado tal escola, vai ter essa sabedoria? Isso daí não é legítimo. E rejeitaram Jesus. E aqui nós vemos a razão básica dessa rejeição. Verso 6. Admirou-se Jesus da incredulidade deles. Rejeitaram por preconceito, rejeitaram por incredulidade. A incredulidade é muito mais séria do que se pensa. A incredulidade vai levar milhares, milhões para o fogo eterno, para o castigo eterno, para a separação eterna de Deus. Jesus disse em João, capítulo 3, verso 16, o Senhor Jesus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na sequência dessas palavras, Jesus diz assim, verso 18, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a nossa fé em Jesus é o diferencial entre vida e morte. Quem não crê já está julgado. Hoje é um tempo de crer em Jesus. E o versículo 5 anterior aqui diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre. Não pôde. Imagine essa expressão, Jesus não pôde. Como é isso? Jesus não é onipotente? É. Jesus é o Filho de Deus. Ele é um com o Pai. As características, as prerrogativas, as qualidades do Pai são as mesmas do Filho e do Espírito Santo. Jesus é todo-poderoso. Ele é o Criador do universo. Ele estava no princípio com Deus e ele era Deus. Ele é Deus. Ele fez todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Quem conduz a história não são as grandes potências, não são os grandes nomes. É Jesus. Jesus é o caminho para Deus, o Pai. Jesus é a vida. Ele é o autor da vida. Ele é o único que morreu e ressuscitou e vive para sempre. Todas as suas promessas ele cumpre porque ele é fiel e é todo poderoso para cumprir as suas promessas. Jesus não pôde fazer ali. Por que não pôde? Porque eles não creram. Fazer um milagre quando há uma situação de incredulidade é pior para quem recebe o milagre. Seu coração vai ficar mais duro ainda. Então Jesus não fez porque não quis fazer. Porque tudo quanto ele quer, tudo quanto ele quiser, ele pode fazer. Ele não quis até para o bem daqueles que não acreditavam nele. Mateus, quando relata esse fato, diz uma frase que ao meu coração toca profundamente. Mateus 13, 58 diz assim,
e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Então, oportunidade perdida. A primeira atitude em relação à oportunidade, por parte do povo de Nazaré, perdida. Qual é a segunda atitude em relação à oportunidade? Oportunidade aproveitada. Nós vemos isto na parte B do versículo 6 até o final do texto lido, versículo 13. Jesus admirou-se da incredulidade, ou seja, Jesus ficou pasmo diante do fato de os seus patrícios, os seus familiares, não crerem nele. Mas essa admiração, triste constatação da incredulidade, da rejeição, não paralisou Jesus, jamais. Pelo contrário. Olha a sequência, o verso 6. Contudo, apesar disso, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Todo o entorno de Nazaré recebeu a palavra, porque em Nazaré a palavra, o pregador, o operador de milagres tinha sido rejeitado. Então, a oportunidade foi aproveitada. Podemos dizer até que o próprio Senhor Jesus aproveitou esta oportunidade. Por quê? Verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2. Jesus formou 6 equipes. Colocou os 12 discípulos em grupos de 2. Que bênção, isso nos ensina grandes coisas. Lá no Antigo Testamento, a palavra já nos ensina que o testemunho de 2 pessoas é que é válido. Um ajuda o outro, um reforça o outro. O cordão de 3 dobras não se quebra. A terceira dobra é o próprio Senhor Jesus presente. Então, 2 em 2 saem e mais. Jesus ampliou o seu ministério, indo para as outras cidades, através dos seus discípulos. E deu autoridade a eles, verso 7 ainda, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos, sobre os demônios, que invadem os corpos das pessoas que não creem no Senhor Jesus e dão brechas para que o demônio as use. E assim, Jesus deu autoridade e mais, Jesus instruiu. Olha que coisa maravilhosa, versos 8 em diante. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho. Por quê? Os pregadores ambulantes daquela época e de hoje em diante carregam todo um arsenal de coisas que possivelmente serão necessárias. Levam, além de tudo, levam um grande depósito de recursos, de segurança, de finanças e ainda pedem as mesmas coisas para onde vão, onde quer que estejam indo. Mas Jesus diz aqui, não leva nada, exceto um bordão, um cajado para ajudá-lo na caminhada. Só isso. Não levem pão, não levem alforge, uma sacola com alguns pertences, não levem mala, nem dinheiro. Ordenou também que eles fossem calçados de sandálias e não levassem 2 túnicas. Vai com a roupa do corpo, sandálias nos pés, para proteção dos pés, um bordão na mão, só isso. O coração cheio da palavra. Eles não iriam criar uma mensagem, eles iriam levar uma mensagem. A mensagem que é a mesma que hoje nós estamos levando, em nome do mesmo que os comissionou, deu autoridade e também orientou. Já vamos chegar nessa mensagem. Jesus ordenou também que eles, com essas ordens, Jesus estava sendo explícito, não precisa se preocupar.
Deus vai suprir, Deus, o meu Pai, vai suprir cada uma das suas necessidades. Naquele tempo, a hospitalidade era algo muito forte entre os judeus. Então, aqueles pregadores iriam chegar e Jesus garantiu que eles seriam hospedados. Jesus iria dar a eles o pão através dos seus hospedeiros. Eles iriam ter um teto para se abrigar e não deveriam mudar de casa em casa, deveriam ficar ali naquela casa que se abriu para eles até saírem daquela cidade. Quantos dias fossem dirigidos por Deus a pregar ali, ali deveriam ficar. Mas, e Jesus coloca uma situação possível. Se em algum lugar não vos receberem nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Ou seja, nada leve, nem mágoa no coração, nem sentimento de rejeição, porque não é pessoal, a rejeição não é pessoal, a rejeição é aquele que os comissionou. A rejeição é a mensagem e as consequências serão eternas. Sacudir o pó era um ato simbólico de que, a partir daquele momento, aquelas pessoas estavam entregues à sua própria sorte, seriam consideradas pagãs, aqueles que rejeitaram e nada quiseram da mensagem transformadora que aqueles homens estavam levando, em nome de Jesus. Então, há uma rejeição, mas há um aproveitamento da oportunidade. Jesus estendeu o seu ministério. Os discípulos também aproveitaram a oportunidade, porque saíram e pregaram. Olha o verso 12. Então, saindo eles, pregavam. Era talvez a primeira grande aula prática daquele treinamento. 3 anos ao lado de Jesus, ouvindo as instruções, vendo como o mestre fazia. Agora eles estavam sendo comissionados para pregarem. A mensagem já estava pronta. É a mesma, a mensagem que eles pregaram é aquela primeira que João Batista, o precursor de Jesus, pregou e que Jesus pregou, exatamente a mesma mensagem, a que nós pregamos hoje. Qual é essa mensagem? Pregavam ao povo que se arrependesse. Arrependimento. O Evangelho de Jesus tem um conteúdo básico: arrependimento e fé em Jesus. O arrependimento genuíno, operado pelo Espírito Santo, ele já tem dentro dele um desejo extremo de transformação, de deixar a vida antiga que tinha e crer no Senhor Jesus. Esse desejo chama-se fé, essa certeza de que Ele faz, eu não posso, mas Ele faz, chama-se fé. Então, acontece a salvação. Evangelho sem arrependimento não é evangelho. Mesmo que ele esteja cheio de operações, de milagres, de sinais, de maravilhas, mas se não houve uma transformação de vida lá dentro do coração, de dentro para fora, não houve salvação. Em Mateus capítulo 7 há um texto dos mais solenes da palavra de Deus. Jesus, no dia final, separando as pessoas, as que são dele e as que não são dele. As que vão passar a eternidade com ele e as que vão passar a eternidade no outro lugar, que você sabe, o lugar de fogo que arde para sempre. Então, nesse momento que Jesus faz a separação, algumas pessoas dizem: Mestre, Senhor, mas nós, em teu nome, a gente fez isto, coisas boas. A gente expulsou demônios, a gente curou, a gente fez milhões de milagres, a gente deu comida para os pobres, a gente fez isso, fez aquilo. E sabe o que Jesus responde? Eu nunca conheci vocês, eu não conheço vocês. Nem vocês me conhecem, né? Obviamente. Eu não conheço vocês. Apartem-se de mim, vocês que praticaram a
iniquidade, o mal, pensando que estavam fazendo bem. Sabe por quê? Porque não havia fé. Tudo que não provém de fé é pecado. Não havia arrependimento, não havia transformação de vida. Só havia coisas para chamar a atenção, para enaltecê-los a eles próprios. Arrependimento requer um coração humilde que diz assim: eu pequei, eu vivo uma vida errada, baseada em princípios errados, inventados por mentes que estão longe de Deus, que não creem em Deus. São esses os pensamentos que eu tenho adotado na minha vida, que têm norteado a minha conduta, mas agora eu me arrependo, eu quero ser transformado. Não quero mais esse estilo de vida passado, quero a vida abundante que Jesus Cristo, Filho de Deus, disse que veio trazer e traz mesmo. Isto é arrependimento. Então esta era a mensagem, aproveitada a oportunidade, e nós deduzimos claramente que pessoas também aproveitaram essa oportunidade, pessoas que ouviram a mensagem. Por quê? Jesus não pôde fazer em Nazaré milagres, senão umas poucas curas. Mas olha o que o verso 13 diz: expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O óleo não era um elemento benzido e milagroso que põe nas pessoas e elas ficam curadas. Ele era apenas um símbolo do Espírito Santo, da presença de Deus operando através daquele óleo. É claro que o óleo nos dias de Jesus tinha também suas propriedades medicinais, mas quem operava o milagre ali era o Senhor Jesus Cristo. Houve grande alegria, houve salvação, a palavra foi pregada. Os discípulos estavam cheios de alegria também. Vemos isso em outras narrativas paralelas dos evangelhos. Eles aproveitaram a oportunidade. Não a perderam, como perderam os habitantes de Nazaré. E você, qual é a sua atitude em relação à oportunidade? Às vezes você pode ser daqueles que protelam, vão jogando para frente, mas eu quero pedir a sua atenção para esta palavra aqui, na carta aos Hebreus, capítulo 3, verso 12, diz assim: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Mais à frente, no verso 15, diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, lá atrás, quando aquele povo estava passando pelo deserto. Provocaram a Deus, não creram em Deus. Por causa da incredulidade, o povo de Israel vagou 40 anos pelo deserto, enquanto poderiam ter feito aquela viagem em 1 ano. Por causa da incredulidade, Jesus não operou muitos milagres ali, senão umas poucas curas. Por causa da incredulidade, nos dias de Noé, toda a civilização, com exceção de 8 pessoas, toda a civilização do seu tempo morreu afogada nas águas do dilúvio, por causa da incredulidade. Qual é a sua atitude em relação à oportunidade que Deus está te dando agora de crer em Jesus e a sua vida ser transformada? E tem mais uma coisa, um alerta. Nós, seres humanos, somos dados a crer em alguma coisa. Se você não crer na verdade, o diabo, que é real e vive atuando nos nossos dias desde o início, vai fazer você crer nas mentiras dele. Ele fez isso com Eva no jardim. Em alguma coisa você vai crer. Você vai crer nos florais de Bach, você vai crer nas cores, na fitinha cheia de cores, nas fitinhas que
correm este Brasil, mergulhado na idolatria, no esoterismo, no engano, na feitiçaria. Você vai crer no horóscopo. Você vai crer na água benta. Eu ouvi uma senhora esta semana. Eu estava tomando um café com a minha filha e ouvi uma senhora dizendo: eu vou apelar para o baralho cigano. Que tristeza! Eu vou para a mentira, vai crer na mentira, no engano. Porque quando o ser humano não crê na verdade, só lhe resta o engano. Qual é a sua atitude diante da oportunidade que hoje, agora, o Senhor coloca diante de você? Para crer. Vai rejeitar como os nazarenos ou vai acolher como os demais? Tem um hino tradicional antigo que Deus usou para a conversão do meu avô materno. Esse hino, ele que era um português extremamente idólatra, totalmente vinculado às coisas esotéricas e à idolatria, coração duro, aceitou o convite uma vez para participar de um culto. Nunca tinha entrado numa igreja evangélica. Entrou aquele dia, porque Deus tinha um propósito. E Deus usou uma menininha de 5 anos de idade. Essa menininha era minha mãe. Para dizer para ele depois: papai, nós estamos perdidos. Ele falou: como assim perdido? Você não ouviu, o Senhor não ouviu a letra daquela música que foi cantada? A música dizia assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje, Cristo te quer salvar. Quando ele ouviu aquelas palavras decoradas pela sua filha de 5 anos, o Espírito Santo fez uma revolução naquele coração. E toda a idolatria e o engano e a viseira nos seus olhos caiu. E ele se lembrou da palavra pregada. E o Espírito Santo trabalhou no coração dele. E eu sou a 3ª geração que crê em Cristo. E pela graça de Deus, a minha descendência estará nesse caminho de vida. Meu amigo, hoje, não amanhã, hoje você tem a escolha. E a escolha é entre vida e morte. É a sua oportunidade. Qual você vai aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. É hoje. Em Hebreus eu li: hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Eu quero orar com você. Senhor, eu sei que o Senhor está trabalhando o coração de muitas pessoas neste momento. Eu sei que o Senhor quer que nós aproveitemos a oportunidade. Pode ser que esta seja a única. Não consta na Bíblia que Jesus tivesse voltado uma 3ª vez a Nazaré. Nazaré perdeu a oportunidade. Nós não queremos ser como aquelas pessoas, Senhor. Que cada um de nós nesta hora diga: sim, eu quero aproveitar esta oportunidade e viver, não somente aqui, uma vida transformada, liberta de todo o engano, mas na eternidade com Deus. Em nome de Jesus, Pai, pedimos a Tua bênção sobre cada pessoa, para que o Espírito Santo esclareça no coração agora a Tua verdade e haja salvação, haja aproveitamento da oportunidade de salvação. Em nome do Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus o abençoe grandemente em nome de Jesus.